Vamos lá, senhores. O Abel aí esclareceu a confusão com o cinegrafista e ele também estava um pouco irritado aí pós-derrota do Cruzeiro, normal. Mas enfim, vamos ver o que ele falou aí e comentário também. Boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Abel, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho a respeito da eficácia, queria que você comentasse sobre a estratégia que você preparou antes da bola rolar, ou seja, antes do primeiro tempo, e qual foi a conversa e se essa nova estratégia também, no intervalo, se essa estratégia que você bolou junto com seus auxiliares, se ela foi atingida, se os jogadores conseguiram realizar esse plano, ou não, foi realmente uma questão de eficácia. E também, se me permite uma segunda pergunta, Piquerez falou na beira do campo após o jogo, que quando se perde é muito fácil falar de arbitragem, ele preferiu não falar sobre isso. Ele disse que o Palmeiras, nesse momento, precisa olhar para dentro. Queria que você comentasse, vai ter alguns dias ainda para o Mundial de Clubes, queria que você comentasse o que você enxerga hoje que o Palmeiras precisa melhorar, aspecto físico, tático, mental, que você sempre coloca nas suas coletivas justamente sobre esses pontos fortes e fracos do Palmeiras. Obrigado. Acho que concordo em absoluto com o que o Piquerez disse, mas é difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos na abordagem aérea no primeiro golo, onde temos um jogador alto numa posição muito específica que nós temos que atacar a bola, não podemos ficar à espera. Nós sabemos que para haver golos tem que haver erros, mas como te disse, acho que há aspectos que temos que melhorar e sobretudo bola parada, que foi onde faremos hoje os golos nos primeiros 3 minutos, e quando sofres 2 golos em 3 minutos contra um adversário que há 2, 3 anos se anda a reforçar para competir, vai ter uma vantagem extra, que está fora das competições, só tem que se focar em 2, podendo descansar, podendo ter semanas limpas para poder treinar, é uma vantagem muito grande e sem dúvida nenhuma, tanto o Cruzeiro como o Bragantino têm essa vantagem e são 2 equipas que vão andar até ao fim a lutar e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ganhamos, perdemos, cada jogo é um jogo diferente. Hoje, como te disse, é muito difícil depois dar uma resposta quando sofre 3 golos da forma como foi, mas fomos atrás, na minha opinião fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Abel, João Vitor da GeoTV, eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. A torcida saiu brava. A gente tá vendo pela internet, a torcida tá realmente revoltada. É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar. Não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu tiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou eu estou a mentir? Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Abel, Diná Almeida do canal Afonso Alberto BH Esportes. O Cruzeiro hoje marcou alto, ele neutralizou a saída de bola do Palmeiras e eu queria que você falasse taticamente o que falhou. Foi as finalizações dos seus jogadores ou foi a estratégia proposta para o jogo de hoje? Olha, é muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 gols de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado, mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Hoje o Cruzeiro foi melhor e não há muito mais nada a dizer quando tu entras e sofres 2 golos em 3 minutos, isso condiciona muito aquilo que é não só a parte estratégica, como é também aquilo que nós temos que fazer em termos anímicos. Não é normal, mas acontece nos jogos, é um aspecto que nós até somos fortes nas bolas paradas, mas infelizmente hoje não tivemos a altura daquilo que nós já fizemos nos últimos jogos. Tomás Machado, do canal TM. Eu gostaria que você falasse um pouco, você que é referência como técnico no Brasil há muito tempo, o Jardim acabou de chegar aqui a Belo Horizonte e está fazendo um trabalho no Cruzeiro.
Você acha que ele pode ser o que você foi no passado, esses últimos anos, um técnico português de sucesso aqui no Brasil também? Não sei o tempo que vocês dão aos treinadores. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário. Treinou grandes equipas, já correu o mundo, já teve em grandes campeonatos. Como disse aqui há pouquinho ao teu colega que já abandonou a sala, fez uma pergunta e saiu, mas disse-lhe que tem uma vantagem grande, pode treinar a equipa, pode ter a equipa fresca inteira, como foi o caso de hoje, para jogar de forma intensa. Isso nota-se. Ontem quem viu o jogo do Vasco com o Bragantino, hoje o nosso jogo contra o próprio Cruzeiro, uma equipa que na primeira parte entrou, como a tua colega disse, intensa, forte, agressiva. Mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro. Ele não perdoa, não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Ele acho que já disse isto publicamente. E por falar aqui há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Bom, aqui, né, ele mais uma vez fala da eficiência, né, eficiência e eficácia do Cruzeiro. Acho que a única coisa a pontuar aqui dessa coletiva dele, acho que em referente à escalação principalmente, né, pelo menos o que essa derrota do Palmeiras mostrou para mim é que o Rafael Veiga não tem como ser titular, né? Queria saber a sua opinião aí. A defesa titular mais segura, inclusive, do Palmeiras é Gomes e Murilo, né? Mas quando você observa o Abel, você fica ansioso para ver o que ele vai fazer na escalação, né? Eu fico até perguntando também o Naves. O que acontece com o Naves? Será que hoje, por exemplo, não era passível de usar o Naves? Será que hoje não dava para usar o Naves nesse jogo? Então, a questão que fica é sempre essa, né? A gente sempre perde pelo detalhe, né? A gente sempre fica pelo detalhe. Esse lance da defesa, né? Eu já ouvi do Gomes, e do Gomes, inclusive, a gente já critiquei aqui também, sem o menor problema de admitir. Esses tempos aí eu vi uma galera criticando o Murilo, mas assim, o pessoal às vezes pega um erro ou outro, né? E coloca muito, pô, já não dá mais, já deu tempo. Não, cara, esses caras aí, eles são a consistência do time, eles são a confiança do time, especialmente o Gomes, né, pelo tempo, e o Murilo pela questão técnica mesmo. E não que o Fux e o Mikael sejam um desastre, eu acho 2 ótimos zagueiros, né, inclusive até na parte disso aí jogando, só que como acontecia um tempo atrás, é sempre legal quando tem pelo menos o Gomes ou pelo menos o Murilo, só que esse jogo aqui estavam os dois suspensos, né, calhou dos dois estarem suspensos juntos, e aí você tem essa dificuldade aí, os 2 gols ali de erros, né, absurdos ali já no começo do jogo. Mas e a questão da escalação, a gente fica muito naquele lance da continuidade, né? Porque aí o Veiga volta, joga bem contra o Sport Cristal, mas a gente já falou aqui sobre a qualidade do adversário também, que não ajuda muito. E aí você já coloca ele de novo titular contra o Cruzeiro. E aí parece que falta aquela sequência. Tudo bem que o que estava funcionando muito era a questão do Felipe Anderson ali na direita,
colocando o Estevão no meio, só que o Felipe Anderson se machucou e tal. Tem esses acasos que acontecem ao longo da temporada. Agora a gente precisa ver porque depois do Mundial não tem mais Estevão, né? E aí a gente não sabe se volta o Felipe Anderson ali na ponta, como que ele vai estar, se aí vai ser o Veiga ou o Maurício que vem fazendo bons jogos, né? O Maurício que ele e o Veiga funcionaram muito bem, enquanto o Sport Cristal vai sempre esse lance do parâmetro, né? Eu fico muito curioso para saber se o Felipe Anderson volta bem já agora para o Mundial, mas especialmente pensando no restante da temporada, se ele vai, esse bom momento que ele teve aqui, né, nesse começo do Brasileirão, se ele vai conseguir ter para a segunda temporada e sem lesão, né? Porque a gente já falou que o cara fez 800 jogos seguidos lá na Lazio e aqui o cara não consegue fazer 10 jogos sem ter um problema, né? Você falou de Felipe Anderson, mas sinceramente eu não vejo ele como divisor de águas no Palmeiras, não, sabe? Volta do Felipe Anderson. Eu não acho que o Palmeiras vai ser um baita de um time com o Felipe Anderson. Sinceramente, já tive essa esperança do Felipe Anderson levar absurdamente ao patamar do Palmeiras. Acho que melhora o time, obviamente. Mas eu creio que ganhar esse tipo de jogo hoje, igual foi contra o Cruzeiro, passa pelo conjunto inteiro tá bem, né? Pelo conjunto inteiro não falhar, pelo conjunto inteiro conseguir entregar futebol, principalmente conversão. Infelizmente cai sempre naquele papo, né, que a gente fala, o que o Abel fala, eficácia do tanto de gol que perde também, né? Às vezes falta isso. E sobre o cinegrafista, eu posso pôr na tela aqui? Você acha que é possível? Eu tenho a imagem aqui do cinegrafista. Tem um do Sgarbi que a qualidade tá bem ruim, que eu acho que dá pra usar. Porque Põe aí, por gentileza. Até aproveitou aqui, tá 4 segundos só aqui. É esse lance. Uhum. Então. Que aí o Abel vai na direção do cinegrafista. O cinegrafista, cara, dava pra ele desviar, vai. Não tem o que falar aqui, massa. Né? Ó. Famoso bate na massa. Dava pra ele meter o louco ali, né? Acho que ele tá irritado mais uma vez com a derrota, tá irritado com o time. Ele gosta de dar uma agredida na rapaziada. Teve inclusive, o que ele citou ali contra o São Paulo, né? Que o cinegrafista foi no programa do Fred no outro dia, até brincou com a situação e tal. Mas, mano, dava pra desviar assim, né? Ele meteu o louco, ele dava pra desviar tranquilamente. A única coisa, curioso, uma semana depois, eu falei isso semana passada no áudio do VAR, do pênalti lá do Varela, do Flamengo, que o próprio juiz ele fala para os caras do VAR, só tem essas imagens, que eram só 2 câmeras. E aí, ao longo da semana, sai a imagem até a Cássia, né? A Cássia Pode, que ela filmou por trás e dava para ver que de fato tinha sido pênalti. Eu falei, como que uma torcedora tem mais imagem que a Globo? Uma imagem melhor. E aí a mesma coisa, eu falei isso, eu falei, pô, o Abel dá o chilique dele, tem 3 câmeras filmando ele, e sempre isso acontece mesmo. Mas enfim, hoje, em relação a hoje, dava para ele ter dado uma desviada ali, mas enfim, né, o Abel, é o pacote inteiro do Abel, né, velho, o Abel sempre é um ótimo técnico, tem suas questões, mas ele sempre tem esse a mais aí, fica muito bravo, hoje tomou amarelo de novo. Eu falei do Abel do Antigo Testamento, que eu queria de volta, agora aguenta ainda, mas eu quero futebol também do Antigo Testamento. É isso então, senhores, Palmeiras infelizmente cai de primeiro para quarto, vai para o Mundial desse jeito. Vamos ver agora no Mundial como o time vai e se tudo der certo, estaremos lá acompanhando. Contamos com seu comentário aqui, contamos com seu like também. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, faz o pacote inteiro aí. Sei que sua noite de domingo não vai ser das melhores, mas dá aquela moral pra gente aí. Valeu, tamo junto.